Voltamos à entrevista com o Dr. Zito Mansky, agora falando um pouco sobre aspectos ambientais do café, né? Quer dizer, já falamos em outros blocos, mas só uma repassada, né? Estamos num momento, então, da produção de café e da agricultura, né? Que não temos mais aqueles solos férteis do pós-desmatamento, né? Que existia na década de 60 ainda, muitas áreas, né? Que eram de florestas, assim, eram desmatadas, logo em seguida o plantio e tudo florescia. Eles iam avançando, mudando de posição, né? Mudando de posição. Entrava em exaustão um solo, eles desmatavam outro. E deixava aquele durante o tempo. Deixava aquele virar pasto, né? Que tinha até um nome que os pomeranos davam, o pousio, né? Que era um tempo que se dava ao solo para que ele recuperasse de outra forma. Só que não recupera fácil. Não recupera fácil, não. Era um intervalo, né? Um descanso, né? Que eles davam um descanso, né? Mas para café, houve então, para novamente formar o café nessas áreas, como formou, aí veio o plano de renovação do GERCA, né? E o que era isso? Então, esse plano de renovação, era feito um plano. O produtor recebia um financiamento, o técnico agrícola ia na propriedade, analisava o solo, aí era feito um plano técnico para ele executar um espaçamento correto, espaçamento entre linhas, entre covas, tamanho de cova, adubação na cova. O próprio técnico agrícola ia elaborava o projeto? Elaborava o projeto. Sim. Esse projeto o agricultor, quando aceitava, ia para o banco e o banco então fornecia o dinheiro parcelado a ele de acordo com as etapas que ele ia cumprindo. Isso era observado pelos próprios técnicos? O técnico fazia o controle, fazia observação todo mês daquela área. O mesmo que fez o projeto, ele acompanhava? Então isso aí foi o que implantou a renovação da cafeicultura na década de 70. Aí o Espírito Santo, que produzia na década de 70, quando eu entrei no IBC 500 mil sacas, voltou novamente a ressurgir como um grande produtor, que hoje é o segundo maior produtor do Brasil, né? Sim. O Espírito Santo hoje está produzindo em torno de 8 a 10 milhões de sacas. Fica atrás apenas de Minas Gerais, né? Fica atrás apenas de Minas Gerais, que produz 26 milhões. E agora, esses aspectos ambientais, né? Como que a gente pode imaginar, inclusive essa questão, essa novidade aí da gente começar a usar o café sombreado, ou semi-sombreado, para melhorar a performance das... Já despertou o interesse da pesquisa nesse sentido, né? Já tem trabalhos, Sim. Pesquisa envolvendo novamente o sistema de sombreamento parcial. Inclusive tem recente agora uma técnica do INCAPER, uma bióloga do INCAPER, que voltou do doutorado dela na Costa Rica, que acompanhou, inclusive, mediu várias situações de campo, inclusive temperatura de solo, umidade, evapotranspiração, de cafezais a sol aberto e de áreas sombreadas. Esses dados já existem. A temperatura do solo, por exemplo, chega a baixar às vezes mais de 1 grau. Sim. A temperatura lá no ambiente, 2 graus. Sim. Então isso favorece, protege muito o solo, a lavoura, do desgaste do solo, né? A microbiologia do solo, inclusive... Retorna. Começa a formar novamente as micorrizas, né? Que é aqueles fungos que atuam no sistema radicular. Sim. Produzindo nitrogênio, né? Fixando. Começa a haver incorporação de matéria orgânica. A utilização do sombreamento com plantas frutíferas, macadâmia, é interessante. Sim. E o cedro australiano é também uma opção de renda futura, né? O cedro só tem um consumo de água elevado, né? Depende muito da profundidade de raiz também, né? Exatamente, tem essas relações todas. A grevilha robusta, a grevilha robusta é uma planta que não compete.
mas ela não tem tanta utilidade frutífera nem madeireira, né? Sim. Porque essa compensação, nós não vamos dizer que o café sombreado vai produzir a mesma quantidade, assim, em volume todo ano do café a pleno sol. Mas, por outro lado, vai exigir menos gasto em técnica, né? Sim, e um dos problemas que hoje está se agravando mais, inclusive com essa estiagem aí histórica, né, que nós estamos vivendo, é a questão da falta de água para irrigação. Falta de água para irrigação. Então, as lavouras que dependiam de irrigação, essas lavouras novas foram implantadas, os clonais, que são muito importantes para o Espírito Santo, né? Sim. Essas lavouras estão dando um rendimento muito baixo na conversão de café cereja para beneficiado. Em determinados casos, fica impossibilitado da irrigação por falta de água na propriedade. É verdade. Não tem como extrair água para fazer irrigação. E a gente não sabe até quando vai durar esse ciclo, né? Porque o Dr. Molion é um climatologista que mexe com essa parte de chuva e modificação das correntes marítimas, né? Então ele classificou esse El Niño que aconteceu nesses últimos 3 anos como um dos piores de toda a época. Afetou Minas Gerais há um ano atrás, né? A produção lá caiu muito em Minas Gerais, a lavoura sofreram muito. E o Espírito Santo já temos 2 a 3 anos de seca. Você vê um rio doce com um rio caudaloso daquele chegar ao ponto de virar um córrego, né? O doce secou. Vários rios secaram no norte. Vários rios, São Paulo quase ficou sem água. Rio de Janeiro também, o Guandu. É um fenômeno cíclico mesmo ligado às correntes marítimas, segundo o Dr. Molion, que se instalam no Pacífico, né? Principalmente no Equador. Sim. E dali impede a entrada das frentes de chuva, né? Doutor Zito, o que o senhor espera da evolução da cultura do café aqui no nosso estado? A evolução do café no nosso estado vai depender de, novamente, adaptar o arábica a essas condições climáticas. Voltar a produzir o arábica, talvez na mesma região onde ele foi produzido na década de 60. Inclusive em áreas mais baixas? Em áreas mais baixas. Mas com o clima mais elevado? Com o recurso do sombreamento parcial de 20% a 30%, que já tem trabalho mostrando que ele está produzindo bem. E utilizando essas variedades do Cauã, os catimores, né? Os derivados do catimor, essas variedades resistentes à ferrugem se adaptam bem a esse sistema de cultivo sombreado. Sim. Elas vão sofrer menos o ataque da ferrugem, né? E podem produzir tanto quanto o café a pleno sol, nessas condições de controle da ferrugem. Existe uma facilidade de controle da broca, existe um fungo que ataca a broca do café, é o Bovéria. E ele pode ser usado como controle biológico? Ele desenvolve melhor nessa condição de sombreamento na mata. Ele não causa prejuízo à planta e é um controle da broca. Nessa condição, ele pode controlar melhor a broca do que os inseticidas. Tem efeito danoso ao meio ambiente e ao ser humano, né? Ao trabalhador. O Capitania chegou a ganhar medalha de ouro na França. Então fala um pouquinho sobre o Capitania. Esse café Capitania, ele aqui no mercado, ele virou marca do café do Espírito Santo durante Ele vigorou até 1950, 1960. Quando houve aquela erradicação e a perda de fertilidade, então ele foi desaparecendo e vieram os novos plantios, né? Com a renovação da cafeicultura, essas áreas aí ficaram delimitadas a não plantar arábica, né? O Papa João XXIII tomava Capitania. Esse café ele foi levado, era pequena, a produção era pequena, né? Sim. Eles levaram lá de Santa Cruz um produtor
uma saca de café para... Houve uma grande exposição em comemoração da 1888, 89, da emancipação da França, lá, libertação da França, uma coisa assim, né? Sim. Aí houve uma exposição uma grande exposição de produtos de todos os países. E o Espírito Santo levou o Café Capitania. Sim. E o Capitania ganhou todo mundo na bebida lá. É impressionante a qualidade do café. Produzido sob sombra. Olha. Porque é o café natural. O café natural é o café produzido... Será que nós ainda temos ainda... Cafés ainda tem que voltar a fazer o reflorestamento das áreas degradadas. Não, ainda se encontra ainda as matrizes ainda desse café. É possível, como você falou, nesses vestígios de floresta nativa, sim, encontrar alguma planta. Mas ele é o típico, o café típico. Não se pode falar que ele é uma variedade de café. Ele era o café típico plantado numa condição edafológica de clima que só tinha no Espírito Santo, que era esse café com influência dessa litoranidade aqui. sim, E produzia esse café de fava grande, graúda, né? sim. E então ele ganhou uma medalha de ouro na França. Então eles tentaram exportar um volume maior, os exportadores aqui, quando deu errado, né? Sim. Aí o Café Capitania sofreu um rebaixamento, porque a exportação é o seguinte, o exportador não olha muito esse problema que está para trás de qualidade. Ele exportou e foi café úmido, parece que o navio molhou, recebeu chuva na hora do embarque. Aí esse café molhou e chegando lá na Europa ele foi rejeitado. Sim. Aí foi um embate muito grande para esse café do Espírito Santo. Queimou um pouco a imagem do café. Queimou um pouco a imagem do Capitania. Mas ele continuou sendo vendido para o Rio de Janeiro, bastante consumido no Rio de Janeiro, ele era o café preferido. Então tinha o tipo ele era diferenciado, tipo de Minas, do Rio e Espírito Santo. Era um café endêmico, né? Um café endêmico. O café tem umas histórias interessantes. Em 1932 houve a Olimpíada de Los Angeles. E foi quando tinha aquele estoque de café muito grande no Brasil, o Brasil não conseguia vender café, e os atletas queriam competir lá. Então foi um navio de carga lá para os Estados Unidos e levou 50 mil sacas de café. Olha que coisa interessante. Sim. E os atletas eram encarregados de vender esse café para poder competir. Ah, é? Imagina o problema que eles sofreram, né, para vender esse café. Eles só iam competir se vendesse o café, que o Brasil não tinha dinheiro para bancar os 69 atletas. Olha só. Bem, doutor Zito, obrigado pela sua disposição em falar aqui para a TV Ambiental. É um prazer meu compartilhar isso. E um pouco da sua história, do seu conhecimento. Foi uma tremenda aula de doutorado aqui. Eu devo muito ao Espírito Santo, né, de ter me dado essa chance de estudar, a Escola Agrotec Santa Teresa. Sim. O senhor deu aula lá, né? Eu dei aula lá, eu comecei a estudar lá em 1956. Tozito, mais uma vez agradecer a sua disposição em falar sobre isso. E nos receber aqui na sua casa, né? Muito obrigado.